para tudo que você está fazendo agora. Eu te garanto que você vai gostar de assistir este vídeo. Acabou de explodir o próximo escândalo. Vai explodir agora na imprensa, você está vendo aqui de primeira mão. Um escândalo desse governo e vai deixar de forma escancarada a perseguição que a direita sofre no Brasil. Extremamente criminosa. Mas vamos lá. Existe uma tentativa de se criar uma narrativa de que existia um suposto ABIN paralela que estava sendo usado pelo governo Bolsonaro para monitorar os seus adversários políticos. Pois bem, a pessoa que estava à frente do dispositivo de Israel, que tem o monitoramento do posicionamento dos celulares, o tal de Fortunato, Maurício Fortunato, foi exonerado da ABIN. Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Foi exonerado da ABIN pelo Ramagem depois que ele percebeu que esse cara estava fazendo algumas coisas suspeitas. Pois bem, esse cara foi exonerado e adivinha quem recontratou ele? Lula. Assim que o Lula chegou no poder, na cena do crime, ele chamou os criminosos de volta para a cena. Esse cara que foi exonerado por conta de uso indevido dessa ferramenta, foi convidado, foi contratado pelo governo Lula para voltar para o sistema agência de inteligência. E aí eu estou aqui agora e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular de um repórter da Globo. Preste atenção. Essa mensagem eu acabei de receber. É o Eduardo Gonçalves, repórter do jornal O Globo em Brasília. Aqui ele mandando para minha assessora, né? Estava tentando entrar em contato com o deputado Gustavo Gayer, mas ele me mandou uma receita de bolo aqui. Não entendi. Eu mando receita de bolo para todo mundo que é da imprensa, principalmente da Globo. Só que aí, olha o que ele escreveu embaixo. Apuramos que ele aparece como um dos monitorados pela ABIN por meio do programa First Mile entre 2019 e 2020. Queria saber se ele gostaria de se posicionar sobre isso. Obviamente eu mandei receita de bolo de novo. Mas preste atenção nisso daqui. Eu estava sendo monitorado nos anos de 2019 e 2020. Só que tem um detalhe muito importante aí. Nos anos de 2019 e 2020, eu não tinha mandato, eu era um cidadão comum. Nenhuma autoridade política, nada. E o Bolsonaro nem sequer sabia que eu existia como ninguém ali do entorno dele. Eu era apenas um apoiador do presidente Bolsonaro nas redes sociais, mais nada. E sabe quem é que estava à frente da ABIN nesse período em que eu estava sendo monitorado? Quem é que estava cuidando desse programa First Mile? Era esse cidadão aqui. Maurício Fortunato. Alvo da operação da PF, secretário da ABIN é afastado do cargo após decisão de Moraes. Operação da Polícia Federal investiga o uso ilegal do sistema para espionar adversários de Jair Bolsonaro e jornalistas. Espera aí. Espionar adversários do Jair Messias Bolsonaro. Eu era um dos principais apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais. O que é a prova? Que agora fica inegável. A ABIN paralela existia, mas não para ajudar o governo, ela existia para sabotar o governo Bolsonaro através deste cidadão. Se eu estava sendo monitorado como um apoiador do Bolsonaro, então ela não estava sendo usada para monitorar adversários, mas os apoiadores, ou seja, estava trabalhando contra o presidente Bolsonaro. E esse cara, na busca e apreensão que ele sofreu, olha o que encontraram na casa dele. 171 mil dólares. Isso aqui é o equivalente a 800 mil reais para um funcionário da ABIN. Como que se encontra 171 mil dólares na casa desse cidadão? Para resumir e você poder compartilhar esse vídeo. A ABIN paralela existiu, mas ela existiu contra o governo, não a favor dele. Ela existiu para fornecer informações para a imprensa, para o judiciário, para a esquerda. Por que a imprensa, por que o judiciário, por que a esquerda queria saber o meu posicionamento? Por que eles estavam preocupados em saber onde eu estava? Sendo que eu era um apoiador do Bolsonaro, não tinha mandato, eu era um cidadão comum. A ABIN estava sendo usada para monitorar cidadãos comuns que apoiavam o presidente da República. E aí, esse cidadão foi exonerado pelo Ramagem, que sofreu busca e apreensão na tentativa de se criar uma narrativa de que ele tinha alguma coisa a ver com isso. A única coisa que ele teve a ver com isso é a tentativa de acabar com esse sistema. Agora, meus amigos, e esse cara foi recontratado pelo Lula. E daí, depois que ficou escancarado que eles estavam trabalhando, na verdade, pro Lula e pro PT, ele foi exonerado.